Começou assim, terminou assim. 3 meses se passaram desde que assinou o contrato. Ele narrou tudo, do momento em que deixou a Rússia até pisar em Donetsk e mergulhar nas batalhas. Foram dias de fúria, tanques explodindo de ambos os lados, soldados caindo e o solo se cobrindo de cadáveres à medida que o frio se intensificava. Sob o eco de risos e o peso de música ensurdecedora, o russo desafiava a morte como quem brinca com o inevitável. A vida do soldado era feita de dias de batalhas constantes e difíceis. O princípio de seus combates e os apuros que passava para sobreviver geraram relatos impressionantes sobre uma guerra terrível que também era uma das mais bem registradas da era moderna. O nome do militar em questão era Evgeny Shipakovsky, codinome Druida. Ele começou seus relatos com uma frase bastante intrigante. Em geral, esse canal é sobre uma pessoa não muito inteligente que assinou um contrato com a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais. Esse, que foi um dos primeiros posts, foi publicado em 18 de outubro de 2023. Druida talvez tenha sido um pouco impulsivo ao tomar sua decisão. Segundo ele mesmo, estava com preguiça de trabalhar e o dinheiro havia acabado, mas o salário com certeza era um atrativo, visto que um militar estava recebendo cerca de $2.000 por mês, dependendo da época em que se alistou. Era mais de 2,5 vezes a média salarial da Rússia, fora o pagamento único de cerca de $20.000, que também variava de acordo com a época e local da assinatura do contrato. Já escolheu logo participar da 155ª Brigada de Infantaria Naval. Ficou meio impressionado com até alguém com a saúde dele poderia se tornar um fuzileiro naval. Só lhe mediram a pressão e lhe deram a categoria de saúde B, ou seja, apto para serviço militar com pequenas restrições. Mais tarde, ele veria que não haveria restrição nenhuma em suas aventuras dos assaltos às defesas ucranianas. Ele e os novos fuzileiros formariam um novo batalhão para ser enviado para a zona de operação militar especial, para colocar em prática uma nova estratégia das Forças Armadas Russas no sul de Donetsk. Ao receber o equipamento, ainda se impressionava por estar indo para a guerra. Shipakovsky achou divertido ter sido colocado como comandante adjunto sem nem ter feito o serviço militar obrigatório. Foram para um campo de treinamento, ficaram sem fazer nada por 4 dias e voltaram, pois já tinham novas ordens, deveriam ir para Rostov. Recebeu seu material, mas ficou interessado em um kit comumente vendido aos militares russos. Por cerca de $450, poderia comprar material de marcas militares de boa qualidade, como Emerson Gear e Cry Precision. Druida foi animado com os colegas para pegar um voo civil para Rostov. Aguardaram sob o som de muita música, com muitos soldados animados com a viagem. Foi um voo tranquilo, com um avião cheio de militares recém-contratados. As barracas eram animadas, mas, segundo o próprio Druida, o ambiente parecia um bordel em chamas em um navio que está afundando. O batalhão bem-humorado estava reunido, cada um com seus kits, tudo meio fora do padrão. E não era à toa que pensou em comprar um novo kit. Druida escreveu no fim de outubro que gostaria de criar uma análise inteligente sobre a situação geopolítica do mundo, mas, sinceramente, não tinha nem tempo para costurar direito os buracos do seu equipamento. Então, por enquanto, seu público teria que sobreviver sem sua importante opinião sobre a política mundial. Aos poucos,
o material que comprou começou a chegar, como um silenciador para colocar em sua AK. O mês de novembro veio sem muitas novidades, além do frio aumentando e uma repostagem criticando os métodos de combate urbano dos israelenses em Gaza. Mas nesse mês, já estava na zona de combate, sem postar precisamente quando chegou lá. Os fuzileiros da 155 tinham o dever de tomarem Novo-Mikhailivka o quanto antes, iniciando a estratégia para cercarem Vuhledar ao sul e acabarem com sua rota de suprimentos. Druida não esteve entre as tropas que lutaram para tomarem Vuhledar em janeiro e fevereiro de 2023, mas a história corria entre os batalhões de fuzileiros. Os veteranos que sobreviveram às ondas contaram como foi difícil aquele inverno. Agora, Novo-Mikhailivka seria a redenção, o início da queda de Vuhledar, quando o cerco à cidade seria completado. Um dos planos russos era atacar Novo-Mikhailivka para depois dominar as rotas de abastecimento de Vuhledar. Os novos batalhões formados para a 155 e outros grupos atuando na área estavam atacando com tudo o que tinham. Cada grupo tático de batalha russo tinha cerca de 700 a 800 soldados, podendo chegar a 900. O tanque T-62M russo disparou contra as posições ucranianas. Seu bombardeio na linha de árvores visou enfraquecer a defesa para a infantaria, amaciando a posição para o ataque da coluna. Um depósito de minas foi destruído pelos drones da 155, criando uma coluna de fogo junto das árvores. O ataque começou no princípio do inverno, com o frio tornando-se uma nova ameaça para os soldados. Os Javelins e drones FPV da 79ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia estouraram os blindados russos. Um após o outro, eles entraram em chamas antes de conseguirem chegar à posição. Como resultado, Druida fez um post menos animado, com luas médicas ensanguentadas, 20 feridos em um único ataque. Acabou se animando alguns dias depois, em dezembro de 2023, quando filmou os colegas com uma arma antidrone que poderia lhes ajudar bastante. Falando em drones, os falcões russos do 33º Regimento de Fuzileiros Motorizados colocaram seus FPV para explodirem sobre uma posição ucraniana com metralhadora pesada nas proximidades de Novo-Mikhailivka. Os kamikazes tinham a precisão que os russos necessitavam para caçar as posições inimigas com golpes mais diretos. Por isso eles voaram sobre Novo-Mikhailivka, atingindo as posições defensivas da Ucrânia. Os aviões russos não deram descanso aos ucranianos. O uso das FAB era uma das melhores ferramentas que as forças armadas de Moscou tinham. Os soldados diziam que quando se tratava dessas bombas planadoras, nunca havia pull, sempre era o máximo a ser jogado contra os inimigos. O bom humor de Druida e seus amigos voltou quando começaram a tomar alguma dessas posições bombardeadas, vendo os prédios destruídos e esvaziados, cheios de cadáveres de soldados caídos. Comemorou seu aniversário e comeu o que havia disponível para manter forças para os combates e o bom humor. A artilharia agiu para golpear as defesas ucranianas naquele princípio de inverno. Foram muitos disparos para reduzir as forças da Brigada 79. Apesar da menor precisão, tantos golpes enfraqueceram as posições e deixaram os soldados sobreviventes mais expostos. Os fuzileiros do Regimento 33 continuaram colocando os drones kamikaze para atormentar as posições ucranianas. Os soldados de Kiev tentaram fugir dentro das trincheiras, mas foram perseguidos pelas explosões. Um grupo de assalto liderado por um tanque com rolo antiminas se aproximou das forças ucranianas. Druida e os outros desembarcaram para o ataque sob bombardeio inimigo. Os soldados russos deixaram que o apoio de sua própria artilharia diminuísse ainda mais a resistência ucraniana. As granadas foram lançadas no meio da progressão. Ao fim, foi mais uma posição dominada rumo a Novo-Mikhailivka.
Os homens comemoraram, pisando no mesmo solo em que o sangue dos adversários foi derramado. Haviam andado mais uma centena de metros rumo ao objetivo e ainda puderam coletar alguns troféus. De repente, as coisas estavam mudando. As posições ucranianas estavam explodindo, enquanto o druida e seus companheiros estavam se divertindo pisando sobre o solo que o inimigo havia perdido. O druida, por si só, estava ileso. A guerra lhe deu sua graça e favor, e ele aproveitaria esses dias. A vitória embriaga o homem, às vezes com uma leve sensação de imortalidade. A adrenalina fez o coração trovejar no peito. Foi uma euforia que percorreu cada centímetro de seu corpo. Ele rendeu uma leveza incomum no espírito. Tanto que em janeiro de 2024, Shapakovsky já procurava ansiosamente por novos assaltos. No primeiro deles, já ficou como comandante de uma equipe de armas pesadas. O início dos ataques foi duro. A PKM do druida disparou com força, enquanto ele colocava seus soldados para avançar contra os ucranianos. A metralhadora fez seu barulho para dar cobertura para o esquadrão avançando. Os homens fizeram a progressão confiantes de que o fogo pesado atrás deles manteria os ucranianos recuados. Dispararam os RPGs contra os adversários, tornando as defesas inimigas ainda mais precárias. Esse avanço foi ficando ainda mais violento. Druida foi tomado pelo frenesi da guerra, sorrindo enquanto atirava tudo que tinha da PKM. O coração ferveu com a onda de sensações que só o combate podia trazer. Uma energia viciante correu no sangue, mas tanta fúria manteve o dedo no gatilho por tempo demais. Quando percebeu, a munição havia acabado. A guerra fez suas trapaças. O combate virou depressa. De repente, ele já estava recuando na trincheira, começando a evacuação. A artilharia de Kiev explodiu perto deles. Alguns dos homens ficaram pelo caminho. Druida continuou, chegando até algumas construções que haviam tomado recentemente. Os FPVs ucranianos surgiram como uma revoada de demônios que desceram velozmente contra os soldados. Um deles caiu perto de Druida, mas ele teve a sorte de não sofrer com nenhum estilhaço. Saiu do combate embriagado pela guerra, dizendo que estava vivo, inteiro, uma águia. 12 horas depois de tomar o que chamou de café da manhã dos guerreiros, pediu para participar de outro assalto. A outra companhia não negou mais um rifle naquele combate. Já no início do ataque, a coluna foi atingida pelos drones kamikazes ucranianos. O tanque perdeu a torre em uma explosão quando a chuva de fogo começou. O transporte de druida era um MTLB, um blindado armado com um canhão de 30 mm e uma metralhadora PKT. O veículo foi golpeado por um drone, enchendo-se de chamas. Ele e seus colegas, ainda vivos, gravaram enquanto Shapakovsky gritava para o piloto não fugir, que aguentasse firme. Foram 500 metros de viagem sob o fogo, com o metal rangendo e as chamas crepitando. Por fim, o piloto acabou entrando em pânico. Ele parou o veículo e fugiu desesperado. Druida e os outros soldados saíram do MTLB para se abrigarem nas trincheiras. O ataque começou a ser completamente desorganizado pelos kamikazes e pela artilharia ucraniana. O metal foi retorcido pelas explosões. A progressão pelas cercanias de Novomikhailivka virou um desastre com chamas espalhadas. Os homens tentaram fugir para as construções que a própria artilharia russa destruiu durante suas conquistas. Os drones voltaram a aparecer para ameaçarem as vidas de Druida e seus homens. Eles tentaram revidar, atirando para os céus para afastar as pragas. Era difícil, mas acabaram acertando um drone, o que lhes concedeu mais tempo para fugirem. Tiveram que esperar que a munição do MTLB detonasse completamente e o metal fosse consumido pelo fogo para finalmente conseguirem sair dali. O pior era agora ter que procurar o maldito piloto que ainda estava fugindo desesperado. Passaram horas se escondendo e andando até o acharem. Os soldados que ficaram junto do MTLB ainda na trincheira foram caçados pelos drones. Era difícil conseguir fugir naquela posição.
Alguns já estavam cobertos pelo fogo, precisando retirar as vestimentas fumegantes. Outros correram pelos buracos, mas a perseguição terminou com as explosões sobre seus corpos. Demorou, mas um BMP apareceu para os resgatar. Subiram felizes na máquina, com piadas e brincadeiras. Felizmente, esse blindado tinha equipamentos adequados de interferência eletrônica que afastaram os drones de vez. Druida apenas lamentou ter perdido metade de seus equipamentos. Além disso, quando voltou para a base, notou que parte de suas coisas haviam sido roubadas. Mas a guerra estava forte demais em seu sangue, viajando em seus sonhos com doses cada vez mais potentes. Sobreviveu a 2 ondas de assalto em um intervalo de 12 horas entre cada uma. Os ucranianos tentaram o matar de todas as maneiras, mas ainda não conseguiram. Não tinha nem um estilhaço que fosse no corpo. Enviaram um print de um de seus vídeos. Segundo ele mesmo, era um canalha sob fogo, puro gelo nas veias sob bombardeio. Em meados de janeiro, chegou a 1000 inscritos em seu canal, o que o deixou empolgado em comprar uma câmera de ação para colocar em seu capacete. Os drones kamikazes russos continuavam devastando as posições ucranianas. As explosões incessantes estavam exaurindo a Brigada 79, encarregada da defesa de Novo-Mikhailivka. Sob fogo intenso, as trincheiras ucranianas enfraqueciam, enquanto o exército enfrentava dificuldades em reforçar o pessoal e manter suas linhas. Apesar disso, a artilharia ucraniana conseguiu conter algumas progressões das colunas russas. Porém, quando os drones da 155 localizaram um obuseiro M777, direcionaram a artilharia para lançar bombas cluster e destruí-lo. Logo, aviões despejaram bombas FAB em sequência sobre as trincheiras, causando explosões devastadoras que aniquilaram soldados e enfraqueceram ainda mais as defesas. Esses ataques incessantes visavam preparar o terreno para novas investidas mecanizadas da infantaria russa, criando um cenário desolador e sangrento nas linhas ucranianas. 10 dias depois de seu último assalto, Druida e seus companheiros foram chamados mais uma vez. Os ataques sobre Novo-Mikhailivka estavam tão constantes quanto a neve que caía em janeiro. As ordens eram para não parar. A 79ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia não aguentaria. Tudo indicava que em breve cederia aos avanços russos. Druida estava animado quando os homens se reuniram durante a noite. A música tocou alto no frio ucraniano, enquanto se esquentavam diante de uma fogueira. Subiu logo em um dos transportes para mais uma coluna partindo para Novo-Mikhailivka. Ainda inebriado pela guerra, ele seguiu com as armas apontadas para os ucranianos, gritando palavrões jocosos aos companheiros e falando sobre os últimos assaltos com uma piada. Ele mesmo participava agora do 3º assalto em menos de 5 dias, sendo 2 falhos. Isso sem contar outros no princípio do mês e em dezembro. A coluna parecia promissora. Muitos veículos amassaram a terra fria do inverno, perseguindo as posições ucranianas. A artilharia começou a cair quando já estavam bem próximos, enxergando as defesas inimigas. O problema foi que o bombardeio se tornou tão forte que os blindados precisaram recuar, deixando os russos ainda a muitos metros do alvo. Os homens precisaram correr entre restos de metal e depois atravessarem um campo aberto. Dispararam durante a corrida, contando com a sorte para não serem atingidos. Um RPG passou entre eles. 3 homens conseguiram chegar à trincheira. Lá atrás, os veículos russos começaram a se juntar ao cemitério metálico em volta de Novo-Mikhailivka. Uma parte dos soldados viu a explosão da artilharia ucraniana diante de si, sentindo os estilhaços perfurarem seus corpos. Druida viu que a situação não estava nada boa mais uma vez. Ele começou a evacuar os feridos, mas os drones ucranianos já haviam chegado. A típica caçada da morte depois de um assalto falho começou. Sozinho no meio do campo, com os amigos feridos ou mortos, Druida começou a se tornar cada vez mais sóbrio.
A intoxicação da guerra o abandonou naqueles últimos instantes antes de o drone o atingir. A graça da guerra o abandonou, substituída pelo fogo ucraniano. Evgeny Shipakovsky, codinome Druida, morreu entre 22 e 23 de janeiro de 2024 em um dos assaltos a Novo-Mikhailivka. Seu nome foi lembrado em diferentes grupos russos, foi lamentado e depois esquecido, como normalmente acontece na guerra. Afinal, o homem pode se apaixonar pela guerra, mas ela é volúvel, esquecendo-se de tudo e de todos na medida em que os destrói. Demoraria mais alguns meses antes de Novo-Mikhailivka cair. Depois disso, os russos continuaram avançando, mas deixando para trás o cadáver do druida. Já ele deixou seu testemunho sobre seus dias de batalha como fuzileiro naval. Foram dias intensos, interrompidos abruptamente, como tantas histórias que aquela guerra parou para que ela mesma pudesse continuar.